guarda-chuvas? Olha, não, a não ser que eu esteja errada, mas eu não tenho uma lembrança de uma definição direta dele, do coreógrafo, e muitas vezes acontece isso, né? O coreógrafo sentir alguma coisa e colocar porque está dentro dele aquela vontade de utilizar daquela maneira. A minha leitura, ela é assim, é uma proteção, né? Você vê no começo, parece um coração, né? Ele tem a ponta aqui e ele abre, né? Ele me lembra um coração. Azul, pela frieza um pouco do momento, né? Então, o nosso coração, né, simbolicamente é vermelho, mas ali é azul porque me parece um coração e uma proteção. Porque aí vai falar de tudo isso, essa mescla, como já disseram, desse momento triste, né? Uma doença mundial, mas a sobrevivência, né? A proteção, essa capa protetora para conseguir sobreviver. Essa é a minha leitura. Acho que aí, se a gente for ouvir, cada um tem uma leitura. O que eu posso contribuir um pouco com essa resposta é que, como nós estávamos em casa e na elaboração que a gente vai trazendo, o bom de estar em casa é que a gente podia contar com o que estava em casa. Então, tem pregadores, e aí acho que foi a Thaís, né, a primeira que trouxe o guarda-chuva. Então, tudo que estava ali ao nosso alcance, a gente experimentava. E aí, dessa experimentação, a gente foi desdobrando. Então, a brincadeira do esconde-esconde também, né, da criança acreditar que quando ela está escondida, quando ela não está vendo alguma coisa ou alguém, ela está escondida, ela desapareceu. Então, essa brincadeira também, acho que foi por aí também. A partir de um objeto, o que a gente consegue transformá-lo, né? Então, a gente vai camadas em camadas. A criança, ela brinca com qualquer coisa, né? Então, uma caixa de papelão, ela transforma em carrinho. Então, é mais essa realidade. Então, com um objeto, como que a gente pode transferir esse nosso pensamento para outras ideias e transformar tudo numa grande brincadeira? E o fascínio, eu acho, da arte, né, da criação é isso, né? É uma realidade, como a Dani lembrou, dessa possibilidade de ter objetos perto, mas você transformar poeticamente isso, né? Era o momento, só tinha aquilo, pregador, bolinha, guarda-chuva, mas aí você transforma o coreógrafo, junto com ele, transforma isso poeticamente, né? Dá um significado diferente. Como é bom a criatividade? Porque hoje em dia a gente tem um celular, a gente tem um tablet, a gente tem qualquer outra coisa, menos a mãe, ela nunca vai dar, o pai nunca vai dar um pregador para a criança e falar assim, veja aí o que você consegue fazer com isso. Então, às vezes tem uma caixa lá no canto que a criança ela pode criar uma nave espacial, só que ela prefere o tablet e procurar no tablet esse foguete espacial dela. Então, como é bom resgatar isso e mostrar as possibilidades, né, de brincadeiras que na nossa época a gente criava muito, porque na nossa época, né? Enfim, né, deixa pra lá. Na minha época a gente ainda brincava com essas coisas. Hoje em dia, mas é isso. Eu acho que o resgate das possibilidades das brincadeiras com objetos sustentáveis, recicláveis. Tem uma pergunta aqui. Parabéns, companhia. A minha pergunta relacionada ao processo é porque eu vi que durante a peça a luz compõe algumas cenas, assim, quase que protagoniza aí algumas coisas. Eu queria saber como foi esse processo da composição das cenas junto com a luz. E fiquei curioso, porque, né, como vocês criaram isso em casa, como foram esses direcionamentos para os conjuntões, se em algum momento ele esteve com todos, pelo menos para colar, enfim. Eu sou da mesma cidade que o Clébio, de Natal, e sou bailarino e iluminador, então acho que estou muito interessado, porque me pega, né, todas essas questões. Parabéns mais uma vez. Só uma questão que eu acho que você levantou e parece que ficou uma dúvida no ar.
O processo do espetáculo ele foi completamente online. Inicialmente, cada um na sua casa, mas houve um momento onde as possibilidades se aumentaram, né, da gente se locomover, se encontrar, e aí o elenco se encontrou, né, então estávamos todos num único ambiente, e o Clébio lá já tinha voltado para a Alemanha, então o processo com ele acabou sendo completamente online, mas a gente inicialmente teve um processo individual e depois em conjunto, que foi onde houve a elaboração, né, as transições entre as matérias individuais para um coletivo. E aí, diante disso, o espetáculo pronto, ele sempre trabalha, né, com a Mirella com relação à criação da luz, com um trabalho já organizado da maneira como ele queria. Houve essa elaboração, né, da luz, das cenas, então isso também já estava um pouco no pensamento dele e a conversa dele e a Mirella foi encontrando aí esses lugares, né? E a gente também vai encontrando diante dos teatros, né, porque vão modificando os espaços, vão modificando as potências de materiais, então acaba sendo também um trabalho que está vivo, né? Ele vai se construindo, reconstruindo também. Bailarinos é justamente como que funciona para entrar na companhia, como que é o dia a dia de vocês, porque ficou bem claro, né, o lado educativo, funcional ali de vocês, né? Mas literalmente esse apoio da prefeitura para manter e o legal, né, até qual a idade real que vocês podem permanecer, né? Porque apesar de estarmos em São Paulo, a gente vê, né, a grande dificuldade, né, da cultura em geral, né, e manter as companhias, né, e principalmente os bailarinos. Então, todas essas perguntas aí. Ótimo. Bastante coisa. Vamos lá. Então, temos essa parceria com a prefeitura, como eu comentei, há 27 anos. E também tem o apoio de uma associação, chama Associação Projeto Brasileiro de Dança, que faz essa ponte da prefeitura com a companhia. A companhia é um corpo estável da cidade de Diadema. Mas essa associação possibilita buscar mais apoios, né? Buscar mais apoios, escrever projetos, editais, leis de benefício, né, que a gente às vezes tem federal, estadual, de benefício de isenção fiscal. A gente pode estar correndo atrás de mais recursos, e a gente faz isso, porque temos esse apoio da prefeitura, mas não é suficiente para fazer o que a gente faz, vamos dizer assim. Para entrar na companhia, tem audição todo ano, a gente às vezes está trocando de elenco, às vezes o elenco se permanece de um ano para outro, isso varia muito. Trabalhamos segunda, terça, quinta e sexta, das 9 às 15h45, e quarta-feira o dia inteiro, e terça, no período da tarde e noite, a gente está no projeto dessas oficinas. Então, estamos em Diadema, estamos lá no nosso espaço, porém, não no nosso espaço de ensaio, a gente está pulverizado pelos centros de culturas da cidade, porque não sei se vocês conhecem, tem vários centros culturais na cidade de Diadema, e essas oficinas acontecem nesses centros. Então, nos dias de terça, tarde e noite, e quarta-feira o dia inteiro, são essas oficinas. Mais uma coisa, quanto à idade, você perguntou. Olha, aqui tem gente de 90, não parece, 86, não parece, né? Mas é difícil de falar isso. Eu acho que essa idade do bailarino depende muito de como ele cuida da vida dele fisicamente e mentalmente também. Porque a gente não só se machuca fisicamente, a gente se machuca na cabeça se a gente não souber lidar com muitas coisas. Não só na dança, em várias coisas, né? Porque o ego tem vida própria, então a gente precisa realmente cuidar disso. Eu
uma companhia que tem um trabalho aberto em relação a essa linguagem corporal, né? Eu acredito que se ele ou ela se cuidar muito bem, dá para continuar por muitos anos a dançar. Tá? Então, não tem uma idade assim fixa para te responder. Tá? Acho que foi, né? Tá bom. A outra pessoa. Oi, boa tarde. Aonde? Cadê? Ah, tá bom. Depois tem ela aqui. Tá bom. Ai, eu parabenizo vocês. Eu achei bem bonitinho assim, a parte que colocou as crianças para falar do sentimento dentro da pandemia, né? E é bem emocionante, porque o meu filho, quando começou a pandemia, ele ia para a creche. Agora ele já está no 1,5. E durante a pandemia ele falava assim, durante todos esses 2 anos, né? Mamãe, quando que eu vou ver meus amiguinhos? A gente nunca mais vai sair de casa, sabe? E você vê que não é uma criança só que pensa assim. Todas as crianças devem ter passado, né? Pensado assim, nossa, mas quando que vai acabar isso? Porque a gente que é adulta, a gente ficou bem abalado. Imagina a criança ali naquele quadrado dentro de casa, sem poder sair para a rua, né? Então eu acho bem interessante nas próximas peças também vocês abordarem essa questão de conversar com a criança, para ela pôr esse sentimento, né? Porque vai fazer parte da nossa história para sempre, né? E a outra parte que eu queria perguntar, qual foi o sentimento, né, de vocês, assim, durante esse processo, porque não é só ajuda financeira, né? A gente, quem trabalha com a arte, tem a parte lúdica e tem essa parte do sentimento, né? Para você elaborar, que nem vocês enfatizaram sobre o guarda-chuva, eu achei muito interessante, porque a gente pode pensar muita coisa no guarda-chuva, mas tem o despertar do sentimento, né? Uma proteção, né? E você pode, a gente vai sair, aí vai estar chovendo, eu preciso dessa proteção, mas pode ser outro tipo de proteção também, né? E qual foi o sentimento, assim, de amparo, né? Não só do governo, mas no geral, das perdas das famílias, né? Tipo, nunca mais, pode ser que eu nunca mais veja meu amigo, né? Eu acho que isso é interessante abordar e falar. Muito obrigada, boa tarde. Obrigada a você. Alguém quer responder? Falar um pouco sobre isso? Acho que essa sua última questão, ela engloba toda a nossa rotina enquanto companhia, quando a gente entrou na pandemia. Então, a gente até conversou bastante sobre isso, que a companhia, para além de uma instituição que mantém a gente financeiramente enquanto trabalhador, ela também é esse núcleo de apoio, né? Acho que a gente foi um grande núcleo de apoio, assim, um para o outro. Então, essa é uma questão importante de enfatizar, assim, que fomos privilegiados, assim, de nos termos. E também o fato das conversas. Acho que a gente, durante todo esse período, conversou muito, dialogou muito sobre essa questão, sobre a pandemia. Então, no momento que a gente entrou nesse processo criativo, desse trabalho em específico, mas dos outros também que acabaram acontecendo durante a pandemia, não tinha como não trazer questões sobre o momento. Então, acho que, ao mesmo tempo que a gente pode falar de sentimento de, enfim, confusão, ansiedade, tristeza, melancolia, também esse sentimento de alívio, conforto, porque cada um passou por uma questão muito individual e muito específica, assim como todo mundo aqui. Então, ter essa rede de apoio desse núcleo, assim, foi muito importante. Aprende a usar também aquilo que nos causa dor, né? Então, tudo isso vem para a cena. Então, não é só criar um super-herói, criar um enfrentador, né? Um batalhador de tudo isso, mas como usar na arte, como nos alimentar, como filtrar esse sentimento e até falar dele como seres humanos que somos, né? De uma forma que outra pessoa se olhe pra gente e fala, puxa, é isso que eu tô sentindo, é sobre isso, e é por aí, somos frágeis, né? É dizer aquilo que somos mesmo, né? Ninguém tá querendo ser além, né? Mas olhar pra gente de uma forma simples e falar sobre isso. Online tinha cabelo.
É um processo que eu acho que muita gente acabou passando, né, dessa transição, assim. A princípio é um conformismo de é o que tem, né, e ao mesmo tempo que tem esse lugar de que é como a gente consegue, a gente vai lidando com questões pessoais, como foi colocado, né, anteriormente. A nossa profissão é muito difícil, a gente depende muito de espaço. Então, isso também angustiava a gente, porque além da gente não ter o espaço, a gente viu o outro num espaço muito restrito, né? Então, as coisas ficaram muito diminutas. Pessoas que moram com família, com questões familiares, de dividir o espaço para poder trabalhar. Pessoas que moram sozinhas, né? Tendo outros problemas, outras questões, de não dividir esse momento com mais ninguém. Então, assim, foi um momento muito complexo mesmo, né? Assim, ainda está sendo, a gente está dissolvendo isso aos poucos, mas lidar, né, com questões espaciais, abstrato, que parece tão distante a gente falar de energia, mas esse convívio com o outro é algo que também motiva, é algo que também é um motor. Então, assim, a gente... Havia muitas angústias, momentos que ligar o computador era difícil, né? Por assim, mais uma vez essa situação. Quero fazer uma última. Mas a gente vai tentando se renovar, né? Se reinventar, e a gente tem plena certeza que não estávamos sozinhos, né? Assim, aqui na plateia eu acho que vão ser poucas as pessoas que vão apontar, não, passei por essa super de boa. Não, acho que a maioria vai também ter suas questões. Então, foi tão complexo quanto, assim, em relação à profissão em si, né, esse trabalho de uma companhia, de um coletivo, foi prejudicado nesse sentido. Ao mesmo tempo, a gente se reinventou e tentou continuar fazendo coisas. E com isso, a gente acabou fazendo muita coisa, a companhia não parou, a gente estava se reinventando mesmo, assim, tentando mobilizar de outras maneiras. Então, houveram perdas, mas houveram descobertas também, né? É um pouco o processo aí da vida. E quem se identifica com... Vocês estão me ouvindo? Caiu! Fulano, você travou. Conjô! Tudo. Boa noite. Na verdade, vou fazer a pergunta por ela. O espetáculo infantil, né? Que a proposta, eu acho que é tocar crianças também. E a pergunta de uma criança de 8 anos, Giovana, ela pergunta como vocês se sentiram a partir do momento que tiveram que representar ou trazer essa criança interior para apresentar tudo isso no palco. Acho que Carlos que falou um pouco mais no começo, né, sobre isso. O Glébio, o coreógrafo, ele instigou, viu, Giovana, né? Giovana? Ele instigou cada um dos bailarinos a relembrar, a trazer na memória, e aí vem uma memória corporal, né? Porque a gente tem a memória aqui, mas a gente tem a memória também impressa no nosso corpo. Enquanto a gente estava lá na tela e ele olhando, coordenando essa criação, eles iam trazendo, os bailarinos e as bailarinas iam trazendo essas referências das infâncias, trazendo objetos que significavam alguma coisa. Então, acho que, né, foi um pouco isso, né, resumindo, o Carlos falou. Você conseguiu captar, Giovana? Deu para conseguir me expressar? É isso, é uma lembrança, sabe? É exercitar novamente aquilo que a gente já passou, já viveu até quando criança, né? Gi, tem uma coisinha também que acontece quando a gente se passa, né, a ser adulto, é que essa criança sempre permanece. E aí você só vai descobrir isso quando você se tornar adulta também. Então, é só a gente dar espaço. Se você olhar aqui ao seu redor, na verdade, é todo mundo criança. É que a gente esquece. É um pouco por aí. E a gente cresce, desaprende. Tem uma aqui. Aqui? Tem uma aqui. Eu queria parabenizar o trabalho de vocês, assim, essa importância do trabalho com jovens e crianças que vocês fazem, Diadema, é muito legal.
E eu achei muito forte, muito interessante. Que é o coreógrafo, antes da pandemia e tal, e tentamos fazer esse trabalho. Não tinha pandemia, e era um trabalho já um pouco diferente, tinha até outro título. Quando deu certo, quando eu falo deu certo é porque a gente teve apoio financeiro para poder trazê-lo da Alemanha, etc, etc, já estava essa história da pandemia. Então, ele mudou um pouco aquela primeira concepção que ele conhecia a companhia e queria trabalhar, ele se adaptou à sua criação ao momento. Porque é muito assim, né? A gente fala muito na nossa arte do momento que está se vivendo, né? Tem um aspecto crítico, tem um aspecto poético, então, tudo isso. E aí, como eles já comentaram, foi através dos vídeos, das telas, porque a gente estava tudo em casa, preso de novo, né, sem poder sair. Foi através do resgate das crianças interiores, como a Giovana perguntou. E aí, quando a gente se encontrou, como o Tom disse, um momento, todos juntos no nosso espaço, ele, lá na Alemanha, conseguiu arrematar a coreografia, e aí ele sugeriu os figurinos, conversou com a moça da luz, que é a Mirella, já estava falando e já produzindo a criação musical com o Patrechamp, que é o músico. Sim, foi assim, mais ou menos. Tá ótimo, então. Eu só também queria fazer. O confinamento, né, o estar dentro de si, dentro de um espaço pequeno, e não importa que a gente esteja num palco tão grande como esse, maravilhoso, a gente precisa expressar isso enquanto corpo. A gente, né, quer passar isso, porque a gente está contando alguma coisa, a gente está contando um momento, a gente está falando de um assunto. Então, esse corpo representa, né, como você falou, contigo, representa essa ideia. A gente pode dançar ao ar livre, mas esse corpo precisa manter essa ideia. Entendeu? Ótimo. Última agora, gente? Tá, então vamos lá. A gente ficaria o dia inteiro, mais ainda, mas a gente precisa entregar a sala. Então, quem é próximo? É. Oi, boa tarde. Acho que foi difícil para decorar os movimentos. Ai, que maravilha. Quem quer falar? Alguém? Foi difícil? Um pouquinho mais alto, se for possível. Boa tarde a todos. Eu sou do canal Sala de Espetáculo, que é um veículo de comunicação de divulgação de espetáculos. Dança, teatro, óperas, concertos, enfim, um movimento artístico de um modo geral. Parabéns a você, Ana, parabéns ao Clébio, por esse trabalho maravilhoso que vocês fizeram. Eu pude sentir exatamente o que as pessoas aqui já disseram, já registraram, e eu sei que vocês estão no caminho certo. A gente já se conhece há algum tempo, e é exatamente por isso que eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: hoje nós falamos do que foi e do que foi apresentado. Eu quero saber como é que vai ser o amanhã. O que vocês estão pretendendo, como é que vocês vão continuar a companhia, o que tem planejado ou o que ainda não tem planejado, mas enfim, eu acho interessante que todos saibam, que todos acompanhem, que todos conheçam o que essa maravilhosa companhia faz, tirando o leite das pedras. É isso mesmo. Assim. Bom, a gente, aos 2 anos de pandemia, a gente não parou de trabalhar, o Tom já falou um pouquinho, a gente gravou 600 aulas em 2020. Ano passado começamos presencialmente em outubro, mais ou menos híbrido, né? Porque uns iam, outros eram online, mas também gravamos mais ou menos, antes disso, umas 500 aulas. Não paramos, criamos 2 vídeo espetáculos dentro dessa pesquisa. A2 é pouco? Não, porque a gente pesquisou muito, cada um fez sua imagem, primeiro nas suas casas, bem fechado, porque não saía mesmo, no segundo já podia sair um pouco mais. Pesquisamos dramaturgia de vídeos e a edição, a criação sonora para esses vídeos. Um já estreou,
e o outro vai estrear em breve. Para o futuro, além dessa estreia em breve do próximo vídeo que chama Eu Confinado em Mim, nós temos 4 projetos. Um deles se refere à memória, ao acervo da Companhia de Danças de Diadema, que a gente tem um dos responsáveis da colaboração desse projeto aqui, que é o Henrique Rochelli, que está fazendo acompanhamento direto para fazermos um acervo dessa companhia desses 27 anos e inclusive da Ivonice Satie. A gente precisa desse registro, dessa memória, né, Rochelli? E estamos aí produzindo esse projeto. A gente tem a circulação do espetáculo de ontem, que é um edital do PROAC, que é o Sinestesia, que é o espetáculo adulto. A circulação, me ajuda, de um vídeo dança, que é o Mão do Meio, de Denise Namura e Michael Bugdan. Isso é online. Tanta coisa, tem muita coisa. Nas Águas, os vídeos do espetáculo do Tom, que chama Nas Águas do Imaginário, e a criação de um espetáculo novo que se refere aos 100 anos da Semana de Arte Moderna, que chama-se Antropocen, de Cascudo a Eros. A gente está fazendo um levantamento aí das coisas que tem hoje, que são resultantes de 100 anos atrás, da Semana de 22. E as oficinas de Diadema continuam, como eu disse, a gente já está presencialmente trabalhando, fazendo, né, eles voltarem, fazendo eles irem para a movimentação mais expandida, porque estavam retraídos. A gente tem bastante coisa para o futuro e acompanhem a gente aí nessa agenda maluca que a gente tem. Ainda bem. Né, galera? A colaboração incrível desses meninos e meninas. E a gente vai seguir 2022 com saúde em primeiro lugar. Eu quero, então, agora sem microfone, pedir a vocês que continuem passando para o canal Sala de Espetáculo todo o material que vocês estão criando, porque nós temos todo o interesse em apoiar vocês. Igualmente, eu quero que vocês também deixem bem claro os endereços na rede social de vocês, para que todas essas pessoas, se ainda não acompanham, continuem acompanhando, porque a união faz a força. E se vocês tiverem o apoio do público em geral e dos meios de comunicação, vocês vão longe. Agradecemos a sua parceria, disponibilidade de colaboração. Com certeza. O Tom vai falar, porque acho que a rede, né, sendo usada mais popular, eu acho que é o Instagram, né? Então a gente está lá como Cia de Dancas de Diadema. Mas se você quiser acessar uma outra rede e jogar lá no Google Companhia de Danças de Diadema, a gente vai tem o nosso site, que também é Cia de Dancas de Diadema, o canal no YouTube, que é Cia de Dancas de Diadema, e o Facebook também. Eu vou até aproveitar que houveram algumas mãos que não foram levantadas, mas infelizmente a gente realmente está, inclusive a técnica já começou aqui a desmontar o teatro. Então, se alguém tiver alguma pergunta, manda lá pelas redes sociais, né? A gente responde. Se demorar um pouquinho, de acordo pela nossa rotina, mas a gente também está sempre disponível para dar alguns retornos, alguns questionamentos. E aí, para encerrar de fato, né, essa fala, se alguém quiser falar com algum de nós, né, se tem amigos, amigas, parentes, enfim, a gente não vai conseguir recebê-los aqui, mas lá fora, aguardem que aí logo mais o elenco sai e pode atender vocês. Tá bom? Então é isso, Cia de Dancas de Diadema, vocês conseguem encontrar a gente no YouTube, Instagram, Facebook. Mais uma vez, muitíssimo obrigada a todos e todas vocês, ao Teatro Sérgio Cardoso, à Companhia de Danças de Diadema. Muito obrigada, Massaíne, Sala de Espera. Canal Sala de Espetáculo, a Sala de Espera é um espetáculo nosso, por isso que fala. Sala de Espetáculo, muito obrigada, estaremos juntos, sim. Gente, beijo, se cuidem e até a próxima.